Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo de CGTN en español. En septiembre se va a celebrar en Beijing la cumbre del Foro de Cooperación China-África. Durante largo tiempo, China y África se han mantenido unas relaciones muy amistosas y de beneficio mutuo. Para conocer mejor esta relación, así como las expectativas de los países africanos sobre la cumbre del Foro de Cooperación China-África, hoy tenemos el honor de entrevistar a la señora María Gustava, embajadora de Mozambique en China. Durante más de medio siglo, los intercambios y la cooperación entre China y los países africanos en diversos campos, como la economía, el comercio, la cultura y la sanidad pública, se están profundizando cada día más y han logrado resultados fructíferos. Con los esfuerzos conjuntos de ambas partes, la extensión de la cooperación económica y comercial se ha ampliado constantemente, y el contenido de esa cooperación se ha vuelto cada vez más rico. Especialmente después del establecimiento del Foro de Cooperación entre China y África en el año 2000. Se ha profundizado mucho la cooperación en comercio, inversión, finanzas y turismo. En la actualidad, China es el mayor socio comercial de África y la cooperación económica entre los dos ha evolucionado rápidamente, con un volumen comercial total de 170 billones de dólares. Al mismo tiempo, la inversión de China en África ha alcanzado los 110 billones de dólares. Hasta ahora, China ha firmado acuerdos comerciales bilaterales con 45 países africanos, con el objetivo de fortalecer la cooperación en muchos aspectos como las aduanas o los impuestos en la inspección y para crear condiciones favorables para el desarrollo del comercio entre China y África. Lo primero es la creación de un buen entorno de inversión mediante la firma de diversos acuerdos. Ahora China ha firmado acuerdos bilaterales de promoción y protección de la inversión con 33 países africanos, además de acuerdos de eliminación de la doble tributación con 11 países. En segundo lugar estaría el Fondo de Desarrollo China-África, establecido por las instituciones financieras chinas, que apoya a las empresas nacionales en sus inversiones en África. En los 3 años desde su establecimiento, ha invertido en más de 30 proyectos de diversos campos, como explotación agrícola, maquinaria, energía, materiales de construcción, parques industriales, industria minera y logística portuaria. Lo tercero es promover la construcción de zonas de cooperación económica y comercial en el exterior. Con el apoyo de los gobiernos de ambas partes, las empresas chinas llevan a cabo la instalación de infraestructuras en la zona y se encargan de atraer inversiones, además del establecimiento de empresas chinas y extranjeras, con el fin de formar agrupaciones industriales y crear gran cantidad de empleos a nivel local. Por otro lado, el personal médico de ayuda de China a África ha prestado servicios en más de 50 países y regiones del continente y ha contribuido al tratamiento de más de 200 millones de enfermos africanos. Junto con eso, en lugar de solamente construir hospitales, enviar equipos médicos y ofrecer medicamentos y dispositivos médicos de una única vez, el modelo de asistencia médica de China a África ha pasado a centrarse en la construcción de centros para el control y prevención de enfermedades y laboratorios de alto nivel, la formación sistemática al personal médico local, la ayuda para mejorar la capacidad y eficiencia de los sistemas de salud de los propios países africanos y la certificación estándar de los medicamentos chinos para que entren en África. Por otro lado, se han establecido 54 institutos Confucio y 30 aulas Confucio en 41 países africanos. Los planes educativos de los institutos se centran en la enseñanza de la cultura y el idioma y en la formación profesional, que ha capacitado a más de 1,4 millones de estudiantes hasta el momento. Además, también han llevado a cabo las dos partes cooperaciones en ciencia y tecnología, transporte aéreo, protección del medio ambiente y en muchos aspectos más, logrando resultados importantes. Hola, señora embajadora, es un gran placer invitarle a nuestro programa Diálogo y sabemos que usted tiene una rica experiencia de trabajar en los países asiáticos y en marzo usted comenzó a trabajar en China como embajadora de su país en nuestro país. Entonces, quería saber qué impresión tiene de nuestro país y qué expectativas tiene de este trabajo, en qué aspectos cree que en el futuro los dos países debe mejorarse. Muito obrigada. Em primeiro lugar, eu quero agradecer esta oportunidade que eu tenho de participar do programa e, em segundo lugar, para dizer que, de facto, eu estou muito bem impressionada com a China. Já conheço a China desde há muito tempo. Cada vez que eu venho para a China, eu me impressiono com os níveis de desenvolvimento, o empenho do povo chinês no trabalho para a melhoria das condições de vida do seu país. Moçambique e China estão a cooperar, têm uma relação de longa data. Os chineses, o povo chinês amigo, já desde o tempo da luta da libertação nacional. E essa relação que foi forjada nesse período continua a crescer cada vez mais. A expectativa nossa como país de ver as relações a crescer
para outros níveis do que os níveis que nós estamos neste momento. Os níveis em termos econômicos, as relações comerciais, as relações de investimento, as relações povo a povo, que são muito importantes, as relações políticas e essa conectividade que existe entre os dois povos e países. Então nós esperamos que isto venha a crescer cada vez mais, porque temos muita coisa em comum como dois povos y dos países. Sí. Y solo unos meses después de que llegó a China, se va a celebrar un evento muy importante entre China y el continente africano, que será la cumbre de Foro de Cooperación China-África. Entonces quería saber con qué expectativa su país va a participar a este evento. A expectativa é grande, como no passado sempre. Cada vez que nós nos encontramos neste tipo de eventos, há grandes anúncios, há grandes ações que são acordadas. Então temos uma expectativa muito grande em relação à terceira cimeira do Fórum China-África, que vai ter lugar em Beijing de 3 a 4 de setembro. Primeiro é que todos os chefes de Estados e governo de África e os líderes deste grande país que é a China vão sentar em conjunto para avaliar o que foi feito nos últimos 3 anos e vão perspectivar quais são as ações que vão ser levadas a cabo nos próximos 3 anos. Neste momento já há 2 documentos que foram amplamente discutidos, que vão ser aprovados, que é a Declaração de Princípios e é o Plano de Ação que vai guiar a cooperación entre África y China nos próximos años. Sí, bueno, en el año 2000 se estableció este Foro de Cooperación China-África. Hasta ahora ya ha pasado 18 años. Entonces, para usted, ¿qué papel ha desempeñado este foro para la cooperación entre China y África? ¿Qué importancia tiene este foro? Desde o ano 2000 agora, nós temos testemunhado uma grande interação entre China e África. E este fórum desempenhou um papel muito grande para isto. Os dois lados estão separados geograficamente, mas através deste fórum nós temos visto uma interação muito grande entre os povos, entre as duas partes. E o que testemunha isso é que a China tornou-se um dos principais parceiros da África desde lá para cá. Os níveis de trocas comerciais elevaram-se. A intervenção da China em África também é muito grande e notório e com grande impacto en la vida de las personas. En cuanto a la cumbre del Foro de Cooperación entre China y África de este año, anteriormente el canciller chino Wang Yi anunció que esta cumbre procurará una sinergia entre la iniciativa de la Franja y la Ruta con la Agenda 2063 de África, así como las agendas de desarrollo o proyectos de desarrollo de los países africanos. Entonces, nos interesa saber, ahí en África y en Mozambique, ¿cómo ven ustedes esta iniciativa de la Franja y la Ruta? Como sempre, esta cooperação tem uma característica muito importante, que é o respeito pelos desejos e pelos planos de ambas partes, sem interferência e muito menos sem ingerência. Esta cooperação procura ser uma complementaridade àquilo que são os planos que têm sido dos dois lados. É neste sentido que a China e a África desta vez vão tentar trazer aquilo que é o plano, o sonho africano no âmbito do seu desenvolvimento socioeconômico e trazer para ser uma das bases desta cooperação e juntar estas sinergias. Isto é bastante importante porque
traz aquilo que é o sentido de pertença, que não é imposição de nenhum lado e que deve ser assim a cooperação. Então é muito importante porque é uma conjugação dos planos e dos interesses dos dois lados. Sí, usted mencionó que existe una complementariedad esta cooperación, pero concretamente ¿en qué consiste esta complementariedad? Desta vez a China traz aquilo que é a sua grande iniciativa, que é um cinturão e uma rota. Então, nós temos aquilo que é o nosso processo de integração dentro do plano africano, que temos, por exemplo, a zona do comércio livre, que foi adotado ainda este ano, e também temos os sonhos de desenvolvimento em África. Então, vamos tentar trazer estas iniciativas, tanto um cinturão e uma rota que é da China, para ver como é que se enquadra nesta cooperação em termos de juntar as sinergias das duas partes. ¿Qué oportunidad representa esta iniciativa para su país? É uma oportunidade muito grande, como pode ver em termos de localização geográfica de Moçambique. É uma locação geoestratégica muito importante. Nós temos mais de quase 3.000 quilômetros quadrados de costa. Ocupamos uma grande extensão da África em termos do Oceano Índico, o que significa que esta iniciativa de conectividade é muito importante porque nós podemos servir de ponta e ponto de entrada também para o Interlândia, na nossa região, usando que são a nossa localização, os portos, usando os caminhos de ferro, porque nós também somos um país de serviços, em termos de portos, caminhos de ferros para os países do Interlândia, mas também para servir o país que é Moçambique. Então nós podemos servir de hub para os países da região e contribuindo desta forma para a implementação e materialização da agenda da União Africana de Integração Regional. Claro. Bueno, al hablar de la cooperación entre China y África, o la relación entre China y África, siempre hay voces positivas y voces negativas. En cuanto a estas opiniones diferentes hacia la existencia o la presencia de China en África, ¿qué quiere decir usted? Sempre, para qualquer coisa, sempre tem a parte positiva e a parte negativa. Mas nós preferimos concentrar naquilo que é positivo, o que é que nos une, o que é bom, e tentar suplantar aquilo que é negativo. O positivo é aquilo que eu me referi, que é uma vontade política, há uma vontade das duas partes em cooperar, trabalhar junto para o desenvolvimento socioeconômico dos países africanos e também para a China, numa base de vantagens mútuas. Aspectos negativos, eu podia dizer que é muito mais percepções. As percepções dos dois lados, não apenas percepções do lado africano, mas também da parte da China, porque nós temos que nos conhecer melhor. Eu sinto que a China também precisa, o seu povo precisa de conhecer melhor a África, conhecer os africanos, porque pode ter uma opinião formulada que não é aquela que é a real. Isso também eu acho que acontece em relação aos africanos. Então, este é daquelas questões que temos que ultrapassar. Estamos a trabalhar para isso, é encorajador, porque nós verificamos que há um movimento nos dois lados. Há muitos jovens africanos que vêm para a China estudar, sim, e que vão entender melhor o que é a cultura, o que é o povo chinês. E também temos visto várias delegações que têm vindo à China para participar em vários eventos, que são momentos ímpares para conhecimento dos dois lados.
E também nós assistimos muitos chineses que têm ido à África, que é para trabalhar nos vários projetos que são implementados por China em África. Então, essas percepções que eu estou a falar, que estou aqui a referir, acho que vão ser supridas com o tempo. E também temos que sempre saber que numa relação há aqueles que também podem trazer as suas ideias de fora, dizer que, olha, o seu amigo tem este problema, a sua amiga é assim. Então nós temos que sempre ultrapassar e olhar para aquilo que é a agenda comum dos dois lados. Sí. Anteriormente he hablado con un experto de investigación sobre la relación entre China y África. Él mencionó que ahora el Foro de Cooperación China-África no es el primero de este tipo, porque anteriormente África también tiene plataformas similares con otros países, por ejemplo con Japón, con Europa, con Estados Unidos, pero él dijo que esta cooperación, Foro de Cooperación entre China y África, es muy eficiente y dirige la cooperación entre África con el resto del mundo. No sé si usted comparte esta opinión. Sim, concordo plenamente com esta opinião, que nós temos que sempre procurar vários modelos de cooperação. Eu diria que esta cooperação entre China e África é uma complementaridade para os outros modelos de cooperação. E tem trazido frutos que são visíveis no terreno. O impacto é mesmo visível. Eu não diria que este é um modelo que suplanta todos, mas é eficiente. E é muito eficiente e efetiva. E vem complementar os outros modelos. E nós estamos a trabalhar cada vez mais para aperfeiçoar este modelo, que é a nossa relação com a China, com a África, que talvez os outros modelos vão vir a aprender daqui. Sim, espero que venham a aprender o que é que estamos a fazer de bom para que se traga estes resultados, são visíveis na vida da população a cada dia. Sí. He visto una noticia que en marzo de este año 44 países africanos firmaron un acuerdo que tiene como objetivo establecer una zona de libre comercio en el continente africano. Quería saber qué significado tiene este acuerdo, de qué forma el establecimiento de una zona de libre comercio ahí va a afectar o cambiar el papel de África en cuanto a hacer negocios con el resto del mundo. A assinatura deste acordo foi o culminar do consenso dos países africanos de avançar com a integração efetiva a nível continental. Porque nós podemos falar de comunidade, mas se não tomamos passos para tal, então vamos continuar a estar separados. Então, este acordo que foi firmado visa, em primeiro lugar, criar as condições para a integração continental dos países africanos, povos africanos, através das trocas comerciais, abertura de mercados a nível africano. E também, ao mesmo tempo, esta é uma forma de unir a África como um mercado comum, grande, que possa, de forma mais coesa, fazer a cooperação com os outros países. Daqui é o caso da China, por exemplo. E nós também, com a China, defendemos quase as mesmas filosofias quando se trata do comércio e de relações econômicas, que nós defendemos o livre comércio, nós defendemos o multilateralismo, e esta vai ser uma boa base de nós trabalharmos, juntar o mercado, os pequenos mercados que existem em cada um dos países num único mercado, e daí
termos uma base para um outro mercado maior que podemos, que podemos ter uma base de cooperação. Ahora usted está tratando de construir esta zona de libre comercio en África. Sabemos que China es el mayor socio comercial de este continente. Entonces, la construcción de esta nueva zona de libre comercio de África, ¿de qué forma puede afectar esta relación comercial entre China y su continente? Esta relação que existe, como eu me referi, é uma relação que é baseada na confiança, na ajuda mútua e sem interferência nos assuntos internos. E China, nesse momento, como bem disse, é um dos grandes parceiros. E nós contamos com a China que ajude a África nesse seu sonho de construir esta zona do comércio livre. Como me referi, a zona do comércio livre ainda é um sonho, ainda não existe, mas estamos a construir a nível dos 5 blocos regionais. E temos a certeza que, com o entendimento, esta confiança que existe entre as duas partes, nós vamos chegar lá e haverá benefícios para as duas partes. A China terá um mercado maior, uno e coeso. E assim vai avançar ainda mais esta relação, a integração das duas partes. E esta iniciativa, uma rota, um cinturão, vai ter um terreno muito mais fértil para avançar. Então, nós acreditamos que as duas iniciativas, que é o comércio livre, que é esta, são uma simbiose muito grande para a realização dos sonhos das duas partes. En muchas ocasiones, para mucha gente hablar de África, la gente suele conectar con la pobreza, pero realmente hay que decir que en África es igual que como en otros lugares del mundo, hay paisajes, hay oportunidades de inversión, hay todo. Entonces hay que cambiar la mentalidad de la gente de todo el mundo frente a África. Es una tarea muy importante, pero también un poco difícil, ¿no? De facto, é isso que eu estava a dizer, que estava a referir em relação às percepções, que é um desafio que nós temos. Eu reconheço que todos os países africanos têm como um desafio comum, que é a pobreza. A pobreza é uma realidade ainda no meu país e nos outros países africanos. Mas os sinais são encorajadores em termos de redução desta pobreza, porque nós temos que trabalhar com o povo. O povo é a chave para a redução da pobreza, porque a pobreza não é apenas dar a comida. A pobreza tem uma dimensão muito grande. Nós temos que dar a educação, a formação, é preciso criar as condições várias e mesmo, que estava a dizer, mudança de mentalidade. Então a pobreza, para mim, não é uma questão de apenas de falta de bens materiais. É um conceito muito mais maior do que isso. Então constitui um desafio para nós, como África, o continente, é um desafio para Moçambique, acho que continua a ser desafio nos outros países, mesmo aqueles países chamados países desenvolvidos, essa questão da pobreza continua a ser um desafio. ¿De qué forma China está cooperando con los países africanos para reducir la pobreza o eliminar la pobreza? A China está a trabalhar com os países africanos. Um dos programas que eu digo que é importante é a formação. Tem oferecido a formação, que é uma forma de reduzir a pobreza, porque os países africanos estão ricos em termos de recursos naturais. Mas é preciso que a sua população esteja preparada para trabalhar e transformar esses recursos naturais em riqueza. Então está a China a contribuir de uma forma muito grande na formação. Está a contribuir através de financiamentos, porque nós precisamos de financiamentos para levar avante projetos de impacto sócio e também econômico. E isso faz com que
vai fazer com que nós vamos reduzindo a pobreza. E a intervenção da China não é só a nível da educação, mas também a nível da saúde. Então tem na saúde, a educação, infraestruturas, e também temos tido essa relação povo a povo, que é importante também, porque nós aprendemos a experiência da China e a China também aprende da nossa experiência. E isso contribui também para a redução da pobreza. Claro, claro. Y en la preparación de esta entrevista he visto una cifra y me sorprendió porque esta cifra dice que África es el continente en que el Instituto Confucio ha tenido un desarrollo más rápido. En Mozambique también, en Mozambique el Instituto Confucio de la Universidad Eduardo Mondlane hasta ahora ya lleva teniendo 4.000 estudiantes en 5 años. Es un desarrollo muy bueno, muy positivo y muy rápido. ¿Cómo ve usted este rápido desarrollo del Instituto Confucio en África? Esse, para mim, é um sinônimo do interesse da cooperação entre os dois países. Se há esse interesse da juventude em aprender a língua, aprender o que é China, é que é o sinônimo que há interesse muito grande das duas partes para que a cooperação venha a crescer. Queremos entender melhor os dois lados. A língua é uma delas. Neste preciso momento que estamos aqui a falar, estão cá 20 jovens moçambicanos que estão aqui a participar num programa de Confúcio, cuja a cerimônia de abertura teve lugar hoje de manhã. Então, isto para mim é muito importante, porque envolve jovens. E os jovens são aqueles que vão levar avante esta cooperação. São o futuro e são o legacy da nossa cooperação. Então, estamos mesmo num bom caminho, o interesse é muito grande em termos de aprender um pouco mais e estamos neste momento com Moçambique a construir o centro cultural lá no Eduardo Mondlane, que também há de vir contribuir para as trocas em termos de culturais, porque aí vamos entender melhor o pensamento de cada um dos dois povos. Hoy en día el entorno económico internacional es muy complicado porque existe un aumento de proteccionismo y unilateralismo. Yo creo que esto es muy negativo para el comercio internacional. Entonces, frente a esta situación, ¿cómo cree usted que China y África deben cooperarse para dinamizar su comercio y dinamizar su cooperación para enfrentar esta nueva situação? É nosso ponto de vista que as duas partes têm que unir as forças, porque as duas partes acreditam no comércio livre. Então é preciso unir as duas partes para vincar, a nível dos fóruns internacionais, que este é o melhor caminho, continuar com o comércio livre e com o multilateralismo dentro da Organização Internacional do Comércio, dentro das Nações Unidas e dentro dos outros fóruns. Esta é uma das formas. É preciso que as duas partes se unam e façam uma frente una e muito mais forte. Señora embajadora, muchas gracias por su tiempo y gracias por responder nuestras preguntas. Agradeço muito esta oportunidade, foi um prazer muito grande conceder esta entrevista e espero que tenhamos uma cooperação daqui do avante para frente, que não seja a primeira e a última.